Pessoal, bom dia. Muito bem, então a gente vai continuar hoje vendo maneiras de calcular limites e como eu disse para vocês na sexta-feira, eu vou começar, na verdade, fazendo dois exemplozinhos de revisão da semana passada, tá bem? Então, após esses dois exemplos, eu vou começar a explicar o teorema do confronto, depois a gente vai calcular uns limites trigonométricos e mais para o fim da aula, o teorema do valor intermediário. Bom, então, vamos começar com esse exemplo, que ainda é do tipo das últimas aulas, né? Que é um limite de uma função racional quando a variável tende para um zero comum do numerador e do denominador, né? Muito bem. Então, eu escolhi essa função racional aí. X indo a menos 2, igual que é x cubo mais 4x2 menos 2. Pois bem, então, nesse caso aqui, a gente tem essa função racional que se anula. Tanto o numerador quanto o denominador se anulam aqui no x igual a menos 2, né? Então, ao substituir o valor nessa fórmula, você fica com menos 8 mais 4 vezes 4, menos 10 mais 2, certo? Enquanto que aqui no denominador está dando 4, menos 2, menos 2. Então, de fato, isso aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Ok, então eu estou fazendo esse exemplo aqui para lembrar algumas coisas sobre polinômios, na verdade, né? Quer dizer, o que a gente espera conseguir fazer aqui é pegar esse limite e escrever ele como alguma coisa da forma x mais 2, multiplicando o numerador, e alguma coisa aqui multiplicando x mais 2 também no denominador, né? Tá certo? Então, no caso de funções racionais, quando você encontra um zero comum no numerador e no denominador, o que você precisa fazer é fatorar esse zero do seu polinômio para poder cancelar ele e eliminar a indeterminação, né? Então, eu quero falar rapidamente aqui sobre o que aparece nessa fatoração. Bom, a parte quadrática, ela é mais fácil, né? Quer dizer, a gente pode escrever o x² mais x menos 2 como x mais 2, x menos 1, simplesmente usando a fórmula da soma e do produto, né? Ou calculando as raízes mesmo. Então, para fazer essa parte aqui, você pode calcular as raízes, né? Calcular as raízes x1 igual a menos 2 e x2 igual a 1, usando a fórmula usual, né? Usando x mais menos é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a, né? Então, isso é uma possibilidade. Ou então, você pode lembrar das fórmulas de soma e produto, né? Tá certo? Fórmula da soma e do produto, que dizem o seguinte, que no caso em que o coeficiente de grau maior aqui é igual a 1, o termo independente, ele é o produto das raízes, por exemplo, né? Então, quer dizer, você tem que x1 vezes x2 é igual a c sobre a, enquanto que menos a soma é igual a b sobre a, né? Então, sabendo que uma das duas raízes é menos 2, que isso a gente já sabia, e olhando aqui para o menos 2, você já descobre que a outra tem que ser 1. Né? Então, a parte do polinômio de grau 2, ela é mais fácil de lidar, né? Tá bem? Então, dessas fórmulas aqui, você descobre que se o x1 é menos 2, então
O x2 vai ter que ser 1. E com isso você fatora o polinômio de grau 2 e, né, escreve ele como um produto de polinômios de grau 1, certo? Ok, agora na parte cúbica, a situação já é um pouquinho mais complicada, porque ainda que existam fórmulas para você tirar as raízes de um polinômio de grau 3 e em função dos coeficientes dele, essas fórmulas elas são meio complicadas, tá certo? Não é um método que a gente supõe que vocês conheçam, tá certo? Então aqui, veja que a gente já conhece uma raiz, né? Então um polinômio de grau 3, ele se transforma em uma coisa mais fácil de lidar, uma vez que você já conheça alguma raiz dele, que no caso aqui é a raiz x igual a menos 2. E aí, conhecendo uma dessas raízes, a gente vai fazer aqui uma divisão de polinômios para poder descobrir o que é essa interrogação aqui, né? Que polinômio de grau 2 que é esse daqui. Muito bem, então, isso aqui é igual divisão de números inteiros, tá certo? Os polinômios com relação tanto à adição quanto com a multiplicação, eles funcionam igualzinho números inteiros. Então a divisão de polinômios, ela é feita da mesma maneira que a divisão de números inteiros, tá certo? Então polinômios, eles se parecem muito com números inteiros no que diz respeito à divisibilidade, né? Divisibilidade. Então, para fazer essa conta aqui, você trabalha como com números inteiros, tá certo? É o algoritmo de divisão. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por um x², né? Para poder subtrair daqui x ao cubo mais 2x ao quadrado, não é? E chegar aqui em 2x² mais 5x mais 2, certo? Multiplicando esse por esse e aí subtraindo aqui do principal, né? Muito bem. Aí para cancelar agora esse 2x², eu multiplico aqui por mais 2x. Então aqui vai ficar menos 2x² mais 4x. Então cancela esses dois. Aqui tem 5x menos 4x dá x. E aqui vai dar x mais 2. De modo que agora eu multiplico por 1, subtrai x mais 2. E aqui dá o resto zero. Tá bem? Então, uma vez que o 2, ou melhor, o menos 2, é a raiz do polinômio do numerador, é a raiz desse polinômio de grau 3, quando eu dividir por x mais 2, o resto vai ter que dar zero, tá bem? Funciona assim esse negócio, é como se esse x mais 2 fosse um fator primo desse polinômio aqui de grau 3. Bom, então esse é um jeito de fazer, existem outras maneiras, talvez vocês conheçam outros algoritmos aí para fazer essa parte da conta, mas essa aqui ela é clara porque ela é igual a dividir números inteiros, né? E a conclusão que eu tiro daqui, então, é que a cúbica, né, x cubo, 4x², 5x mais 2, é exatamente igual, então, a x mais 2, multiplicando esse polinômio de grau 2, x² mais 2x mais 1, e aqui não tem resto nenhum, né? O resto aqui é zero, tá certo? O resto é igual a zero. Pronto. E com isso, então, eu consigo reconhecer qual que é o polinômio que fica no denominador, né? Então, a conclusão geral é que o limite original, né? O limite de x cubo mais 4x² mais 5x mais 2, dividido por x² mais 2x, opa, não, é mais x menos 2, né? É igual ao fator x mais 2, que multiplico x² mais 2x mais 1. E embaixo a gente tem x mais 2, x menos 1, então cancela o fator comum. E quem fica aqui
dois polinômios que, né, não se anulam no x igual a menos 2. Então aqui vai dar menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, mais 1, dividido por menos 2 menos 1. Então está dando 4 menos 4 mais 1, menos 3, então menos 1/3. Tá bem? Então fica essa revisãozinha aí de polinômios, tá bom? E sempre que você tiver que arrumar um polinômio de grau 3, do jeito que a gente está discutindo aqui, você tem que conhecer uma raiz dele, tá certo? Se você tem um polinômio de grau 3 genérico, sem conhecer nenhuma raiz dele, a coisa fica complicada. Mas veja que nesse caso já estava dada uma, né? Já veio uma raiz aqui, e aí conhecendo uma, você é capaz de fazer a divisão, ou algo parecido, né? E descobrir o fator de grau 2, que vai multiplicar o seu fator de grau 1. E é isso, tá bom? Então, se precisar dividir polinômios, coisas assim, você segue esse modelo aí que isso aí dá conta, tá? Essas fórmulas para raízes de polinômios é um assunto meio complicado, tá certo? Elas são conhecidas para grau 2, 3, 4, mas para grau 5 foi provado no século XIX que não existe uma fórmula geral, tá certo? Então, uma equação de grau 5 genérica você não tem como resolver com uma fórmula, tipo uma de grau 2, tá certo? Algumas de grau 5 sim, mas em geral não, né? E a partir daí também não tem mais fórmula. Então, um polinômio de grau mais alto, se você não conhece nenhuma raiz dele de antemão, fica meio difícil de fazer alguma coisa. Mas nesse caso que já era conhecido, né, a gente consegue se virar aí. Tá bem? Alguma pergunta? Isso é uma coisa que surgiu na sexta-feira, né, durante os exercícios lá, esse tipo de limite. E eu quero fazer mais um também, que é muito parecido com o da aula passada, que é usando a fórmula para diferença de cubos, né? Então esse eu vou fazer mais rapidinho, ele já parece bastante com os que eu já fiz, né? Vamos ver aqui esse limite que envolve radicais, né? Já envolve uma raiz cúbica. Muito bem, então a raiz cúbica de x mais 2 menos 1 dividido por x mais 1, com o x indo a menos 1, certo? E aqui, então, vai ser mais uma aplicação dessa formulinha da diferença dos cubos, né? Então, vamos lembrar a fórmula, que é a ao cubo menos b cubo é igual a menos b, que multiplica a quadrado mais ab mais b quadrado, né? Então essa é uma fórmula que a gente já usou antes. E a ideia aqui, em primeiro lugar, você reconhece que 1 é raiz cúbica de 1, tá bem? E a ideia aqui é usar como a e b as raízes cúbicas, tá certo? De modo que quando eu troque o lado direito dessa forma pelo esquerdo, essas raízes cúbicas desapareçam, né? Então a ideia aqui é usar o a igual a raiz cúbica de x mais 2 e o b como raiz cúbica de 1. Né? É assim que eu vou usar essa fórmula aqui. Então, eu multiplico em cima e embaixo pelo que está aqui, né? Por esse a quadrado mais ab mais b quadrado, de modo que no numerador apareça uma coisa dessa forma aqui, né? A menos b vezes isso aqui tudo. Então, eu multiplico aqui raiz cúbica de x mais 2 menos raiz cúbica de 1 dividido por x mais 1, e a gente multiplica tudo pelo a quadrado. A quadrado é raiz cúbica de x mais 2 ao quadrado, mais AB. AB é raiz cúbica de x mais 2 vezes 1, então é ele mesmo. E b quadrado é raiz cúbica de 1, que é 1 ao quadrado, né? Então aqui é só 1, tá bem? E embaixo a mesma coisa,
raiz cúbica de x mais 2, mais raiz cúbica de x mais 2, mais 1. Está faltando, aqui, é o quadrado. Pronto. E aí, ao multiplicar dessa maneira, eu faço aparecer no numerador o lado direito da identidade aqui, né? Que eu troco pelo lado esquerdo, né? Tá bem? Então, aqui vai trocar por raiz cúbica de x mais 2 ao cubo, menos raiz cúbica de 1 ao cubo. Enquanto que embaixo você mantém o que está aqui mesmo, tá bom? Então, a gente fica com x mais 1, raiz cúbica de x mais 2 ao quadrado, mais raiz cúbica de x mais 2, mais 1. Ok? E aí, quando você efetua esses cubos aqui, né? Você eleva ao cubo aqui, vai ficar x mais 2 menos 1, que é exatamente x mais 1. E a indeterminação, ela se cancela, né? Então, o objetivo dessa conta é esse. A gente fica agora com o limite de x menos 1 de x mais 1 dividido por x mais 1, que é o que eu vou cancelar, né? Multiplicando pelo restante ali, raiz quadrada x mais 2 mais 1. Então, cancela esses dois aqui. E o que sobra, quando eu coloco x igual a menos 1, está bem definido, né? Dá um número real, direitinho. Então, aqui vai dar menos 1 mais 2 na raiz cúbica ao quadrado, mais raiz cúbica de menos 1 mais 2, mais 1. Tudo isso aqui dividido por 1. Então, sumiu a indeterminação, agora é só calcular esse número, né? E aí, está dando, vamos ver, então é 1 ao quadrado, 1, aqui está dando 1, então é 1/3, né? 1/3. Pronto, então fica mais um exemplo do uso dessa fórmula da diferença de cubos aí, tá bom? Então eu tinha feito muito parecido à aula passada, fiz mais esse, só para lembrar o que a gente está fazendo aqui, né? Alguma dúvida? Ok, então vamos começar o conteúdo da aula de hoje, de fato, né? Agora, olha esse exemplo aqui, né? Então, esse exemplo aqui é diferente, né? Agora eu quero saber o limite de x indo para 0, de x quadrado multiplicando seno de 1 sobre x, né? Então, no final da aula passada, eu já mostrei para vocês que o limite de seno de 1 sobre x não existe, né? A gente tem essa função que oscila demais e esse limite não existe. E aí o que eu estou fazendo aqui é pegando e multiplicando por x quadrado, e a gente quer saber se o limite existe ou não quando x vai a 0, tá bom? Então, o que multiplicar por x quadrado faz com essa função é o seguinte: a gente tem aqui a função seno de 1 sobre x oscilando de menos 1 a 1, né? Infinitas vezes quando a gente se aproxima do zero. A gente tem essa função cujo gráfico a gente não é capaz de desenhar, né? Assim. E o que acontece é que quando eu multiplico por x ao quadrado, é o seguinte: sempre que essa função aqui vale 1, quando eu multiplico por x quadrado, ela vai valer x quadrado, né? Sempre que eu multiplico ela por x quadrado, quando ela vale menos 1, ela vai valer menos x ao quadrado. Então, o que acontece na multiplicação com o x quadrado é que é como se você colocasse um envelope aqui em volta dessa função, tá certo? E deixasse ela com a cara que ela tem originalmente, mais esmagada entre x ao quadrado
e menos x ao quadrado, tá certo? De modo que o gráfico, então, ele fica alguma coisa assim, oscilando ainda infinitas vezes, porém prensado agora aqui, entre o gráfico de x² e menos x². E aí, se você pensar na definição de limite, no zero não tem nada aqui, né? 1 sobre 0 continua não estando definido, tá bom? Então o zero não está no domínio da função x² seno de 1 sobre x, né? Mas enfim, pensando na definição de limite, parece que sim, parece que esse limite vai existir, né? Porque se eu te der aqui essas faixas horizontais, desde que você arrume uma faixa vertical que consiga prensar a função x² e menos x², você vai conseguir também prensar o gráfico que está no meio delas duas, né? Tá bem? A gente teria que pegar aqui uma faixa vertical mais ou menos assim, né? E observar que isso aqui atende à definição de limite, né? Opa, aqui ficou um pouco para fora, deixa eu passar para cá. Assim. Essa daqui, né? Então os gráficos têm que entrar por um lado aqui e sair pelo outro e não sair da caixa em nenhum outro momento, né? Muito bem, então a ideia do teorema do confronto é um enunciado que fala que isso aqui está certo, né? Que esse tipo de raciocínio está certo. Muito bem, então aqui está o gráfico, né? Como eu desenhei no quadro. A versão em que o x² e menos x² são essas linhas pontilhadas. E o gráfico da função mesmo é o vermelho, né? E o que o teorema do confronto diz é o seguinte, ele também é conhecido como teorema do sanduíche, tá certo? Ele diz que quando você consegue prensar, então, uma função g entre funções f e h, daí o nome sanduíche ou confronto, né? É como na figura que está no quadro, você prensa um gráfico entre outros dois. Então, se o limite das funções de cima e de baixo, da função f por baixo e da função h por cima, existirem e forem igual a L, então o limite da função que foi prensada também vai existir e vai ser igual a L também. De acordo com o que meu desenho sugere, né? Tá certo? Tem a impressão que, na medida que você estreitar essas faixas aqui, o limite vai ter que ser o mesmo, né? Tá certo? Tanto da função de cima, quanto de baixo, quanto a do meio. Então tem esse teorema que diz que esse negócio funciona assim mesmo. E, portanto, eu posso concluir o seguinte. Eu posso fazer esse tipo de raciocínio, tá certo? Uma vez que a função seno de 1 sobre x, ela ainda fica só entre menos 1 e 1, porque a função seno fica entre menos 1 e 1, né? Então, vale essa desigualdade. Isso aqui é para todo x diferente de zero, né? E além disso, a função x² ela é sempre não negativa, né? Então, uma segunda informação aqui é que x² é maior ou igual que zero para todo número real x. Ou seja, eu posso multiplicar x² nessa primeira desigualdade sem alterar a direção delas, né? Então daqui eu tiro que menos x² é menor ou igual que x² seno de 1 sobre x, que é menor ou igual que x². E que isso aqui é verdadeiro para todo x diferente de zero. Que é exatamente o que está desenhado aqui, né? O gráfico amarelo prensado entre as duas parábolas, a de cima e a de baixo. Muito bem, aí como eu sei que o limite de x indo a zero, de x² é igual a zero, por continuidade, né? E também que o limite de x indo a zero, de menos x² também é igual a zero, então o teorema do confronto vai dizer que o limite do meio é igual a zero. Então, o teorema do confronto, ele vai garantir que o limite de x indo a zero, de x²
Seno de 1 sobre x dá zero. Tá certo? Então essa é a técnica nova, né? Você calcula limites agora não é usando truques algébricos, né? Você na verdade calcula um limite dominando a tua função, tanto por baixo quanto por cima, né? E aí você tem que o limite do que está no meio é igual ao limite do que está nas pontas. Então é uma técnica nova que eu estou mostrando aqui para vocês. Então um exemplo muito parecido é o da função x seno de π vezes x, né? Então multiplicar esse π aqui por dentro só dá uma deformação na função, né? No gráfico dela, não é nada demais. O que importa aqui é essa multiplicação por x, tá certo? Então vejam que quando eu multiplico por x, o meu gráfico de seno de 1 sobre x, ele fica prensado nesse cone aqui, tá certo? Quer dizer, ele está dominado pelo gráfico das funções x e menos x, né? E aí você conclui que o limite, então, quando x vai a zero, é igual a zero. Pelo teorema do confronto, usando esse mesmo argumento que eu acabei de fazer aqui. Muito bem, então esse primeiro ele é muito parecido com o que eu acabei de fazer, né? Agora vamos ver o segundo. Esse segundo é interessante, olha só, ele nem te dá uma função. Ele fala simplesmente que você tem uma função a respeito da qual vale essa desigualdade aqui, tá certo? A gente não sabe nem exatamente qual que é a função. E ainda assim a gente é capaz de descobrir o limite. Por quê? Pelo teorema do confronto, né? Então nesse exemplo aí, a gente tem que vale a desigualdade menos x quadrado mais 3x é menor ou igual que f, é menor ou igual que x quadrado menos 1, dividido por x menos 1. E isso aqui é verdadeiro para todo x diferente de 1, no qual essa expressão da direita nem está definida, né? E aí o que a gente quer saber é o limite de f de x, quando x tende a 1. Então não tem nenhuma fórmula, né? A gente só sabe aqui que o gráfico da função f está prensado entre outros dois gráficos, esses dois aqui, né? E aí o que tem que fazer é avaliar o limite de x indo para 1 de cada um desses lados e ver quanto é que dá, né? Se eles derem iguais, então a gente vai concluir que o limite da função f é igual a isso também, né? Então do lado esquerdo eu tenho x indo para 1 menos x quadrado mais 3x. Esse aqui é direto por continuidade, né? Menos 1 mais 3. Esse aqui dá 2. Do lado direito aqui, por cima da função, a gente tem uma indeterminação 0 sobre 0, que a gente já aprendeu a eliminar, né? Tá certo? Então esse aqui é um limite x menos 1, x mais 1, já fatorando esse de grau 2 aqui, né? Essa continha a gente faz quase toda a aula, né? É sempre essa conta com o quadrado aqui, tá bom? Então, esse aqui está dando o limite de x indo para 1 de x mais 1, que também é 2. Então, uma vez que os limites das pontas existem e são iguais, então o limite do miolo também vai ser 2, tá certo? E se fossem diferentes, a gente não ia concluir absolutamente nada, tá certo? A condição do teorema é essa, os limites, né, para fechar o tal do sanduíche, né, você tem que ter realmente o gráfico prensado certinho aqui, né? Você não pode ter limites diferentes nas pontas. Mas como deu 2 e 2, então o teorema do confronto, né? Teorema do confronto, ele vai garantir que o limite de f de x, quando x tende a 1, seja lá que função for essa, também vai ser igual a 2, né? Tá bom? Então é um jeito diferente de calcular limites aí. E aí é sempre importante você colocar no papel que é o teorema do confronto que está sendo usado, tá certo? Então na sua resolução é legal você destacar ali que naquele momento então você está usando o teorema do confronto, tá certo?
Isso é importante de estar registrado no papel aí, quando você for resolver algum exercício, enfim. Ok. Então vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Agora olha só, a situação dada agora é a seguinte. É que você tem uma função f, que o módulo dela, o valor absoluto dela, é sempre menor ou igual que o x². E a gente quer saber se existe ou não o limite da função quando x vai a zero, né? Tá bem? Então, e tem uma segunda perguntinha a respeito da continuidade. Vamos primeiro avaliar o limite. Então, esse caso é uma generalização desse primeiro exemplo aqui, né? A condição dada é que a gente tem uma função f definida em todos os reais, chegando em R, tal que o módulo de f é menor ou igual que x² para todo x pertencente a R. E aí, isso aqui significa duas coisas, né? Quando você tem uma desigualdade envolvendo módulo, ela sempre, na verdade, se abre como duas desigualdades, né? A primeira é, se f de x for maior ou igual que zero, então o módulo é igual a ela mesma, não precisa trocar o sinal. E nesse caso, a gente fica com a desigualdade f de x é menor ou igual que x², né? Enquanto que, quando a função f é negativa, o seu módulo, ele é igual a menos ela, troca o sinal, e a desigualdade também troca, né? Porque você fica com menos f de x menor ou igual a x², e isso aqui é a mesma coisa que menos x² menor ou igual a f de x. Então a conclusão é que essa desigualdade com o módulo, ela é equivalente a um par de desigualdades, né? Então, ou seja, né? Essa desigualdade aqui, ela equivale a dizer que f fica entre menos x² e x². Tá bom? Então a gente está numa situação muito parecida com a primeira situação. Você tem uma parábola aqui, y igual a x². Você tem menos ela aqui. E o gráfico da função, seja lá como ele for, ele tem que estar entre essas duas aqui. Certo? A desigualdade diz que ele não vai passar de nenhuma das duas. Então, pode ser que oscile, pode ser que não também, mas o que importa é que o gráfico aqui está prensado entre essas duas. E, portanto, o teorema do confronto vai garantir que esse limite sim existe, né? Pensando na mesma história das caixinhas ali. Então, dessa linha aqui, eu já tiro que como os limites de x² e menos x² são iguais a zero, o teorema do confronto implica que o limite de f é igual a zero. Tá bom? É uma variação aí dos anteriores. E aí veja só, tinha uma pergunta, outra, falando a respeito da continuidade da f, né? Então veja que a f está definida no zero, a gente assume que ela está definida no zero. E além disso, pela desigualdade, ela vai ter que valer zero no zero, né? Então vamos fazer essas observações. Isso aqui seria o item A do exercício, né? Agora o item B, que é perguntando a respeito da continuidade dessa função no zero, a gente conclui o seguinte, que f está definida no zero, né? Definida
no x igual a zero. Isso é uma primeira coisa que tem que acontecer para que a função seja contínua num ponto, né? Além disso, a gente sabe que o valor absoluto de f de zero é menor ou igual a zero ao quadrado, né? Que é a desigualdade que a função obedece. F de x em módulo menor ou igual que x ao quadrado. Então, na verdade, a gente tem que o valor absoluto de f de zero tem que ser menor ou igual a zero. E o único número que tem valor absoluto menor ou igual a zero é o próprio zero, que faz o valor absoluto dar zero. Então, na verdade, f de zero é igual a zero, pela desigualdade, né? E aí a gente viu que o limite existe e dá zero. Então, quer dizer que a função é sim contínua no zero, né? Então, a gente tem que o limite de x indo a zero de f de x é igual a f de zero e, portanto, a função é contínua, né, no zero, é contínua. No x igual a zero. É isso aí. Então, mais um exemplo que a gente não tinha nem fórmula, né? Tá certo? Era só dada uma condição sobre a função. A gente não sabia nem que função que era essa. Interessante. E aí, generalizando um pouco mais isso, a gente descobre esse seguinte, tá como exemplo, mas é uma proposição, né? É um resultado geral, tá certo? Que se você tem duas funções, tal que uma vai para zero e a outra é limitada em módulo, então o limite do produto vai a zero, tá certo? Então a gente tem esse caso geral aí, né? Esse resultado mais forte aí, que engloba os exemplos anteriores, né? Esses com x vezes seno de 1 sobre x, x quadrado, seno de 1 sobre x, todos eles se enquadram nesse paradigma aqui, né? Nesse modelinho. Tá certo? Muito bem, então agora vamos usar o teorema do confronto para calcular um limite que é importante para a gente aqui, que é esse chamado limite trigonométrico fundamental, tá certo? Então, logo mais, a gente vai começar a falar de derivadas, né? Acho que na semana que vem já. E aí vocês vão descobrir que vários desses limites que a gente está calculando aqui, eles são derivadas. Na verdade, muitos desses limites que eu ando fazendo, eles já são derivadas disfarçadas, né? A gente só não deu o nome para elas ainda. E um desses limites que são derivadas disfarçadas é esse trigonométrico fundamental, tá legal? Por isso que ele chama fundamental, a gente vai ver que ele vai ser importante para a gente no futuro aí. Então, é isso, eu quero calcular o limite de seno de x sobre x. Seno de zero é zero, então vai ficar zero sobre zero, a gente tem uma indeterminação, e a gente tem que dar um jeito de eliminar essa indeterminação, ou aplicar o teorema do confronto, algo assim, né? Então, só um instante aqui, antes de fazer a dedução, eu quero mostrar como é que fica isso no gráfico, para vocês, tá certo? Fazer uma análise preliminar de como que é o gráfico dessa função, né? Seno de x dividido por x. E a gente já vai ver no gráfico quanto que tem que dar esse limite aí. Então, vou colocar aqui, né? Seno de x dividido por x. Então, aqui está o gráfico, ó. Vamos se aproximar um pouco dele. Então veja que a gente já viu isso antes, né? É uma função que quando você bota x igual a zero não faz sentido a fórmula, mas que olhando para o gráfico claramente tem um ponto bem definido aqui, que corresponde ao seno de x sobre x, né? Que é 1, tá certo? Como está anunciado ali, né? Então, para de fato demonstrar que isso aqui está acontecendo, a gente vai usar um argumento de teorema do confronto, tá legal? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar um argumento geométrico para conseguir
as desigualdades do teorema do confronto, para poder deduzir que de fato o limite dá 1, tá bom? Então, vou começar a fazer aqui a dedução de que o limite de x indo a zero de seno de x dividido por x é igual a 1, tá bom? Então, eu vou considerar no ciclo trigonométrico o seguinte, vou desenhar aqui, pode ser só não, vou desenhar inteiro, o ciclo trigonométrico, a gente só vai usar um pedacinho dele aqui, tá bem? E eu vou considerar um argumento de área, tá certo? Eu vou comparar áreas. Para cada x que eu pegar aqui no ciclo trigonométrico, eu vou considerar esse triângulo aqui, tá bem? Esse é um triângulo. Eu vou considerar um segundo triângulo aqui, formado com a tangente, tá certo? Esse aqui. E eu vou considerar também o setor circular associado aqui, que está entre os dois triângulos, tá bom? Então eu posso dar uns nomes aqui, né? Vamos chamar a origem de P. Esse ponto que corresponde ao parâmetro x, tá certo? Vamos chamar ele de R. E aqui eu vou chamar de Q, esse outro ponto aqui, tá bom? E aí eu vou chamar esse daqui de Q' e esse aqui de R'. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho então que a área do triângulo PQR, ela fica menor ou igual que a área do setor circular PQ'R. Então aqui eu estou pensando no setor, tá bom? No setor circular, nessa do meio. E na outra ponta aqui, eu vou colocar o triângulo de fora. Tá? Eu coloco esse triângulo maiorzinho aqui. A área do triângulo P, Q', R'. Tá bom? E aí eu encontro fórmulas para cada uma dessas áreas. Tá certo? Perfeito. Então, com relação ao triângulo PQR, a gente tem que a base mede cosseno de x, né, pela definição do cosseno, a altura mede seno de x, e, portanto, a área do PQR é cosseno vezes seno dividido por 2, né? Base vezes altura dividido por 2. Então, esse aqui é cosseno de x vezes seno de x dividido por 2. Ok. Enquanto que a área do triângulo grande, o P, Q', R', mede assim, né? A base mede 1. O Q' é o ponto aqui correspondente ao 1, né? E essa altura, ela mede tangente de x, né? Essa é a tangente no ciclo trigonométrico, tangente de x. Então, a área do triângulo maior é igual a tangente de x dividido por 2, né? Aqui é a base 1 vezes a altura dividido por 2. Então, aqui a gente tem tangente de x dividido por 2. E o setor circular, você faz por regra de 3, né? A área do setor, a gente tira por regra de 3, por proporção. Regra de 3. Certo? Você sabe que se o parâmetro é 2π, quer dizer, se você pega a circunferência cheia, a área é π, r ao quadrado, e portanto é π, porque o raio aqui é 1. Né? Então dá π. E aí, se no lugar de 2π você anda só x, isso aqui tem que dar quanto? Bom, é dividido por 2, né? Pegando a metade. Então, de 2π virou π, x vai x sobre 2. Tá bom? Então, a área do setor circular é x sobre 2. E aí eu chego nessa desigualdade aqui. Então, agora é só pegar essa desigualdade, mexer nela um pouquinho, e eu vou tirar o que eu preciso para aplicar o teorema do confronto nessa situação aqui.
Tá bom? Então vamos... Então é assim, né? A partir da primeira desigualdade do cosseno x, seno x por 2 ser menor ou igual que x sobre 2, eu tiro, bom, isso aqui já cancela, né? Eu tiro que seno de x sobre x é menor ou igual que 1 sobre o cosseno de x. Tá bom? Então, pelo menos quando x é maior ou igual que zero, isso aqui funciona, né? Maior que zero. Então, eu já tenho esse lado aqui. E aí, a tangente de x sobre 2, a gente tem assim, né? X sobre 2, menor ou igual que tangente de x sobre 2. Agora, a tangente é seno sobre cosseno, né? Definição dela. Então, eu já também cancelo com esse 2 aqui. E eu fico que cosseno de x é menor ou igual que seno de x sobre x. Então, da outra ponta da desigualdade, eu tiro essa daqui. E aí a conclusão, então, é que o seno de x sobre x, ele fica prensado entre 1 sobre cosseno e cosseno. Então, a conclusão é a seguinte, é que o cosseno de x é menor ou igual que o seno de x sobre x, que é menor ou igual que 1 sobre o cosseno de x. Né? E aí cada uma dessas pontas está indo para 1, quando o x vai a 0, certo? Então isso aqui vai a 1, e isso aqui vai a 1 sobre 1, que é igual a 1, quando o x vai a 0. E, portanto, o teorema do confronto vai falar que o que está no meio também vai para 1, e a gente descobre que vale, então, o limite trigonométrico fundamental. Tá? Então, aqui, por teorema do confronto, segue que o limite de x indo a 0, de seno de x sobre x, é igual a 1. Então é isso. Usando um argumento geométrico, eu encontro uma desigualdade satisfeita pela função seno de x sobre x, e uso o teorema do confronto e descubro que o limite, quando o x vai a 0, dá 1, exatamente como o gráfico nos sugeria, né? A gente, olhando para o gráfico aqui, a gente vê que é o que tinha que acontecer mesmo, né? Perfeito, então a ideia é a seguinte, é usar esse limite para conseguir calcular outros a partir dele, né? Tá bom? Então, usando o conhecimento desse aí, a gente vai conseguir calcular outros. Por exemplo, esse limite aí, seno de 5x dividido por x, né? Então, para essa primeira aplicação do fundamental, o que eu vou fazer é uma troca de variável, tá certo? Então, o objetivo aqui é fazer aparecer o que a gente conhece, esse limite aqui, né? Bom, então, para fazer aparecer ele, a gente faz uma troca de variável aqui. É seno de 5x dividido por x, se eu não me engano, né? Então, o truque aqui é simples. Você faz u ser igual a 5x, que vai aparecer um seno de u, tá bom? E é nisso, você tem que x, então, é u dividido por 5, que é o que vai entrar aqui no denominador, né? E aí não pode esquecer de trocar a tendência, né? Então, quando o x vai a 0, u também vai a 0, né? Tá bem? Então, isso aqui fica igual ao limite de u indo a 0, de seno de u dividido por u sobre 5, né? U sobre 5. Então, aqui vai dar 5 vezes o limite de u indo a 0, de seno de u sobre u, e então isso aqui é 5 vezes 1, que é 5. Tá bom? Então vejam como, fazendo uma troca de variável, apareceu o trigonométrico fundamental aqui, né? Esse daqui.
que é o que é conhecido. E esse 5 fica só multiplicando por fora, tá bom? Então, esse tipo de exercício você tem que procurar isso, tem que fazer aparecer o fundamental, tá legal? Por exemplo, a tangente de x sobre x, agora. Esse é mais fácil, esse é só você lembrar a definição da tangente. Tá bem? Então, nesse daí, x indo a zero também, tangente de x sobre x. Então é simplesmente pela definição da tangente, né? Você tem que a tangente é seno sobre cosseno, então fica seno sobre x cosseno, né? Muito bem. E aí a gente escreve isso como o limite fundamental, que é o seno de x sobre x, multiplicado pelo limite de 1 sobre cosseno de x, que vai a 1, né? É 1. Então, só lembrando quem que é a tangente, você já mata esse daqui. Esse aqui dá 1 vezes 1, que dá 1. Tá bem? Então, é sempre uma questão de usar tudo da semana passada, junto com lembrar quem são as funções trigonométricas. Certo? Alguma pergunta? Tranquilo. E esse aqui? Esse é um pouco diferente. Esse aí, para eliminar o 0 sobre 0, né, que está dando, 1 menos cosseno de 0 é 0, dividido por 0, né? Eu vou ter que fazer uma mistura de identidades algébricas com identidades trigonométricas. Então, esse é um pouco diferente. Então, a gente faz assim. Eu pego esse 1 menos cosseno, mais um exemplo, né? É 1 menos o cosseno de x dividido por x ao quadrado, quando x vai a 0. Eu vou pegar e multiplicar por 1 mais cosseno, tá certo? Por 1 mais cosseno. Então fica 1 menos cosseno de x, 1 mais cosseno de x, x quadrado, 1 mais cosseno de x. Isso por quê? Bom, porque daí eu tenho o produto da diferença com a soma, isso aqui fica a diferença dos quadrados, né? Que é essa fórmula que a gente mais usa aí, né? Então aqui fica 1 menos o cosseno ao quadrado de x, dividido por x quadrado, 1 mais cosseno de x. E aí vem a trigonométrica fundamental, tá certo? Então agora, a gente se lembra que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é sempre igual a 1, e portanto, 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado, e aí ali aparece o meu fundamental ao quadrado, né? Aqui aparece o limite de x indo a 0, de seno ao quadrado de x sobre x quadrado cosseno x. E aí, acabou o problema, né? Porque fica o limite de x indo a 0, seno de x sobre x ao quadrado, vezes o limite de 1 sobre cosseno de x, quando x vai a 0. Então, aqui está dando 1 vezes 1, né? 1 ao quadrado vezes 1, que é 1. Certo? Então, a gente usou aqui a identidade trigonométrica fundamental, né? Mas, para isso, precisou também multiplicar por um fator apropriado para poder fazer aparecer essa diferença de quadrados aqui, né? Então, começam a aparecer agora as identidades trigonométricas, né? Além de identidades algébricas, tipo a que eu usei aqui, começam a aparecer também as trigonométricas, né? Então, mais uma coisa para usar nos limites. Então, nesse próximo, por exemplo, vamos ver esse aqui. Então, veja, a gente vai entrar com uma troca de variável, né? Você vê que o x não está nem indo para 0, o x está indo para π. Então, eu vou entrar com uma troca de variável, e aí a gente vai precisar usar uma fórmula de soma de arcos, nesse caso, para poder simplificar o limite. Tá certo? Então, vou fazer esse aí.
Agora o exemplo é o x está indo para π, e a gente tem aqui um x menos π, seno de x. Então, primeira coisa, vamos fazer ir para zero. Para fazer ir para zero, você troca aqui, né? Você faz u x menos π, de modo que x, então, é u mais π. E quando o x está indo para π, o meu u está indo para zero, né? Muito bem, então, o limite fica, limite de u indo para zero, do seno de u mais π dividido por u. E aí você vê que não está na forma fundamental. Então é para isso que eu uso aqui o quê? A fórmula de soma de arcos, tá bem? A gente vai usar agora, é a primeira vez que a gente usa essa, né? A fórmula de soma de arco. Então eu vou usar aqui seno de A mais B é seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Então a fórmula de soma de arcos do seno, e eu substituo aqui para A igual a U e B igual a π. Então, esse aqui fica assim, fica o limite de U indo a zero, de seno de U cosseno de π mais cosseno de, seno de π cosseno de u, tudo dividido por u. E aí já tem algumas coisas que se anulam, né? Seno de π é zero, então esse daqui dá zero, enquanto que cosseno de π é menos 1, né? Então fica igual a menos o limite de u indo a zero, de seno de u sobre u, e esse aí é o fundamental, né? Então dá menos 1. Menos 1. Então, nesse caso, a gente ainda precisou usar uma soma de arco, né? Tá certo? Então, tá isso aí. Alguma pergunta sobre esses? Esses são limites que você calcula a partir do trigonométrico fundamental. Tem que sempre fazer algum truquezinho, mexer alguma coisa para cair nele, né? Esse aplica ele. Tudo bem, as fórmulas trigonométricas aqui, essa aqui é a de sempre, né? Essa aqui é a basicona. A da soma de arcos eu não tinha usado ainda, precisei usar agora para expandir aquele seno ali. Muito bem. Perguntas? Tá bom. Então eu já vou logo para o nosso terceiro assunto de hoje, que é o teorema do valor intermediário, né? Tá? Então, esse teorema, ele é, na verdade, a grande razão para a gente estudar a continuidade é esse teorema aqui, o teorema do valor intermediário. Então, o enunciado dele é o seguinte, é que se você tem uma função contínua em um intervalo fechado, tá bem? E você pega qualquer número que está entre a imagem as imagens das extremidades desse intervalo fechado, então vai existir algum número no intervalo que vai chegar nesse número n dado, tá bem? O enunciado é como está escrito aqui, né? Ok, então a gente vai ver que uma maneira de interpretar o que está sendo dito aí é o seguinte, é que se você pega um intervalo e aplica nele uma função contínua, a imagem sempre vai ser um intervalo também. Tá certo? Essa é uma formulação mais geométrica do teorema do valor intermediário. Tá? E aí a figura básica para lembrar esse teorema é essa daqui. Então aqui a gente tem o gráfico de uma função contínua, em vermelho, tem um intervalo AB, e tem valores aqui, f de A e f de B, tá bom? E você está pegando um número entre f de A e f de B.
Então, o que essa figura mostra é que existe um Czinho entre A e B, que quando aplicada a função, dá o número n. Então, é isso que o teorema do valor intermediário afirma. Eu vou desenhar um gráfico um pouco menos bem comportado aqui. Tá bem? Então, teorema do valor intermediário. Então funciona assim. Você tem um intervalo aqui, né? Um intervalo qualquer. E aí você desenha em cima desse intervalo o que você quiser, um gráfico, né? Então você tem aqui um certo f de A, que vai ser um pontinho aqui no gráfico. E você tem um certo f de B. Tá bem? Digamos que aqui. Bzinho, f de B. Então, só o que o teorema diz é o seguinte, é que para você ir desse ponto aqui até esse ponto, pelo gráfico de uma função contínua, você não vai ter nenhum buraco no meio do caminho, tá certo? Quer dizer, o gráfico da função, ele pode ser bem complicado, tá certo? Ele pode ser coisa bem irregular, né, cheio de coisinhas assim. Entretanto, o que o teorema diz é o seguinte, que sempre que você pega está chamando de n no enunciado, né? E aí você traça aqui uma reta horizontal, com certeza essa reta horizontal vai encontrar o seu gráfico. Tá certo? Então esse que é o teorema do valor intermediário. Nesse desenho, ele diz que esses pontos aqui existem, tá certo? Aqui estariam os Cs, né, do enunciado. Aqui são vários e vários Czinhos no meu enunciado. Naquele desenho que a gente viu, só tinha um, né? Então aqui seriam os Czinhos, né, do teorema do valor intermediário. Tá legal? Então, de um ponto de vista de diagramas de flechas, a gente tem que uma função contínua, f, sempre que você tiver um intervalo no domínio dessa função contínua, inteiramente contido, não pode ter nenhuma exceção, tem que ser um intervalo inteiro contido no domínio, tá bom? A imagem dele aqui vai ser um intervalo também, tá certo? Então, se isso aqui é um intervalo, né? Se você tem I contínuo no domínio, um intervalo, isso implica que a imagem dele é intervalo também. Quer dizer, a gente diz que as funções contínuas, então, elas não rasgam o seu intervalo, tá certo? Um intervalo, ele tem que ser inteiramente levado em outro intervalo, sem rasgar ele. Então, nesse momento é bom pensar em funções que não são contínuas para colocar em perspectiva aqui, né? Então, uma função que não é contínua, por uma razão bem extrema, é aquela função de Heaviside, por exemplo, né? Então, vamos ver contra-exemplos do teorema, né? Então, funções descontínuas, como é que elas são? Bom, uma razão para uma função ser descontínua é quando ela tem um salto, por exemplo. Então, se você pegar a Heaviside, né, que estava na lista de exercícios, aquela função h de x igual a 0 ou 1, se o x é menor ou igual que 0, o x é maior que 0. Ou então com a igualdade aqui embaixo, né? Enfim. Essa função claramente não satisfaz as conclusões do teorema do valor intermediário, certo? Porque, bom, a gente pode pensar no gráfico dela, o gráfico dela é assim, né? O gráfico dela vale 1 daqui para frente, né? E vale 0 daqui para trás, né? Então aqui é o eixo x. Muito bem, e se você pega então uma reta horizontal que está entre 0 e 1, essa daqui, por exemplo, ela não encontra o seu gráfico em lugar nenhum, né? Então isso mostra que a conclusão do teorema do valor intermediário é falsa se você não tem a continuidade da função, tá certo?
Então aqui eu coloquei, fechado aqui, aberto aqui, né? Tá bom? E isso está de acordo com a função de heaviside realmente rasgar a reta, né? Se você tem aqui o domínio dela, que é todos os reais, no contradomínio dessa função de h, você tem só 2 pontos, né, na imagem. Você tem aqui o 0 e aqui o 1, tá certo? E, bom, todo mundo que está para a esquerda aqui vai para o 0, e todo mundo que está para a direita aqui vai para o 1, né? Então, você vê que a imagem de um intervalo não é um intervalo, né? No caso, o intervalo, a reta real toda. Esse intervalo todo aqui está chegando em 2 pontos desconexos, né? Você não tem um intervalo na imagem, de acordo com o gráfico aqui. E um outro exemplo para ter em mente, acho que é o exemplo 1 sobre x, né? Uma função que é descontínua no 0, e que a gente vai aprender a falar o porquê que é descontínua na aula que vem. A gente vai começar a falar de limites infinitos e coisas assim, e a gente vai usar essa função 1 sobre x como exemplo. Então, no caso dela, né, então mais um exemplo, da função f de x igual a 1 sobre x, qual que é a dificuldade? Ela é sim contínua em todo o seu domínio, né? Ela é contínua no domínio. Mas o domínio dela não é agora um intervalo só, mas sim 2 intervalos, né? O domínio é o intervalo menos infinito 0 unido com 0 mais infinito. Quer dizer, o domínio é uma coisa com essa cara aqui, né? Você tira o 0, tá bem? E veja que a imagem dessa função também, né? Certo? Cada ponto de um desses 2 intervalos na chegada vem de algum ponto do domínio, né? Tipo assim, o 1 é levado no 1, e aqui tem um fenômeno de reflexão, né? Você tem uma coisa assim acontecendo. Para cá também, né? Menos 1 vai no menos 1, e aqui tem uma troca de ordem, né? Tá certo? Mas vejam que a imagem de cada um desses intervalos é um intervalo sim, né? Mas não é a imagem inteira que é um intervalo, né? A imagem são 2 intervalos de acordo com no domínio a gente ter também 2 intervalos. E aí, no gráfico, o que a gente tem é a hipérbole, né? Um gráfico que a gente já explorou antes, o gráfico y igual a 1 sobre x. E aí, bom, você pode pegar aqui o 1 que chega no 1, não é verdade? O menos 1 que chega no menos 1, aqui. E aí você pode pegar o número 0, que está entre menos 1 e 1, e passar uma reta horizontal aqui. Você pode passar a horizontal. Y igual a 0. E essa horizontal não encontra o gráfico em nenhum ponto. Tá bem? Então, o que eu estou mostrando com esses exemplos é o seguinte, é como no teorema do valor intermediário, realmente cada condição é importante, né? Você tem que ter a continuidade. Se você não tem continuidade, a conclusão falha, como mostrado aqui nessa primeira função. E além disso, você tem que ter continuidade sobre um intervalo, tá certo? Aqui eu tenho continuidade, mas quando eu passo essa horizontal, por exemplo, não tem encontro com o gráfico. Isso é porque a continuidade aqui não é em um intervalo que contém o menos 1 e o 1, tá certo? Mas em 2 intervalos separados, cada um contendo 1. Então, o teorema do valor intermediário ele funciona desse jeito, tá certo? Tem que ser contínua em intervalo. Se tiver uma única exceção, já fura, tá certo? Não pode ser em um intervalo menos um ponto, não. Tem que ser no intervalo cheio, tá? Mesmo que tiver uma exceção, a conclusão pode ser falsa, tá bom? Muito bem. Então, esse é um teorema que
ele garante que existe uma coisa que pode parecer óbvia, né? Tá certo? Que é que de fato existem esses encontros desses gráficos aí com essas retas, né? E aí, como aplicação dele, a gente pode tirar o seguinte: tem uma consequência fácil, né? Que diz que se então, nas extremidades de um intervalo, uma função tem sinais diferentes, por exemplo, é negativa no A e positiva no B, então entre A e B vai ter um número real, onde a função se anula, tá bem? E portanto, a gente pode usar o teorema do valor intermediário para concluir que certas equações têm solução, sem saber absolutamente nada sobre onde estão essas soluções. Quer dizer, a gente até sabe um pouco sobre onde estão, mas a gente não sabe a solução exata, né? A gente consegue saber só um intervalo que contém ela. Então, tem um exemplo aí que é uma equação de grau 5, né? E como eu falei mais cedo, equações de grau 5 não são as coisas mais fáceis de se resolver, não, né? A gente não tem uma fórmula fechada, tá certo? Para descobrir essas raízes, você vai ter que usar algum método, um método de aproximação, enfim, alguma coisa assim. Mas aqui a gente é capaz de mostrar o seguinte, de que tem solução. Então a gente mostra que tem solução sem falar qual é a solução. É o tipo de coisa que a gente chama de teorema de existência. Tá? Não fala nada sobre qual é a solução, apenas garante que existe. Então, eu tenho aqui a equação x à quinta menos x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a 0. Muito bem, então o que tem que fazer para mostrar que tem raiz, ou melhor, que a equação tem solução, é o seguinte: é considerar essa função f, definida como esse polinômio, e se lembrar, em primeiro lugar, que essa função é contínua. Então é aquele teorema da semana passada, né? Então f é contínua. Por quê? Porque ela é polinomial. Pois é polinomial. Tá bom? Sem continuidade não tem valor intermediário. Então tem que observar que a função é contínua, tá certo? Muito bem. E aí o trabalho é você encontrar dois x diferentes, um que faça a função ficar negativa e um que faça a função ficar positiva, tá certo? Nesse caso aqui, se você colocar x igual a menos 1, calcular f de menos 1, isso aqui vai dar menos 1 à quinta, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 3, que está dando menos 1, menos 1, menos 2, mais 3. Bom, então deu menos 1, né? Deu um número negativo, tá bom? Então a gente tem aqui que f de menos 1 é menor do que 0. O valor em si nem importa, só importa por enquanto que é negativo, tá? E isso aqui você faz no chute, tá certo? Você tem que encontrar um x que deixe tua função negativa, tá bom? Não importa como, você chuta um valor e vê. E muito bem, eu preciso encontrar também, para garantir que tem algum x que anula a função, eu tenho que encontrar algum outro agora sobre o qual a função seja positiva, tá legal? Então tem um óbvio que é o x igual a 0, né? Se você bota x igual a 0 na fórmula, vai dar 3, 3 é positivo, e pronto, isso basta para a gente. Então eu posso colocar aqui f de 0, que é 3, que é maior do que 0. Então o teorema do valor intermediário vai dizer que, então, logo, pelo teorema do valor intermediário, existe algum c no intervalo que vai de menos 1 até 0, tal que f de c é 0. E é isso. Então eu sei que tem uma raiz entre menos 1 e 0. Se eu sair testando valores dentro desse intervalo, eu vou conseguir descobrir intervalos menores também, que tem a solução. Mas a proposta aqui era simplesmente mostrar que tem uma solução real. E aí isso já está feito.
Tá bom? Quer dizer, no gráfico, o que a gente tem é que aqui no menos 1, a função está valendo menos 1. Né? É menos 1, menos 1. Então, esse ponto aqui está no gráfico da função. Enquanto que no 0, a função está valendo 3. Esse ponto aqui, 3, também está no gráfico da função. Então, seja lá o que o gráfico da função fizer aqui no meio do caminho, ele vai ter que cruzar com o eixo x, pela continuidade. A função não salta, né? Ela não pode pular o eixo x, não, o gráfico tem que passar pelo eixo x, sim. Pode passar até mais de uma vez, não sei, tá certo? Mas o fato é que, pelo menos uma vez vai ter que passar. E aí eu tenho, então, essa raiz. Isso é o que a gente chama de um argumento de continuidade, tá certo? A gente pode até fazer o gráfico aqui, né? Vamos ver. É yx a quinta menos x quadrado, né? Mais 2x mais 3. Perfeito, está aqui. Então, está aqui o gráfico dessa função de grau 5. Pelo que o gráfico indica, nem tem outra raiz, né? Tem só essa mesmo, tá certo? E aqui está ela, né? Tá vendo? Ela está entre menos 1 e 0. É só o que eu sei sobre ela. Se você sair testando valores, né, outros, você consegue concluir mais alguma coisa, mas do jeito que eu testei ali, eu só sei que ela está entre menos 1 e 0, e está aqui ela. Então é isso, o teorema do valor intermediário ele garante que essas coisas existem, que esses encontros de fato estão lá. Né? Ele está na essência do que é continuidade, tá certo? Ele diz que essas curvas não estão pulando uma por cima da outra, elas não têm buracos, tá certo? Elas são realmente uma coisa contínua. Tá legal. Então agora vamos ver uma usando uma função transcendente, tá vendo? Cosseno de x igual a x. Então, a primeira de grau 5, a gente não sabia muito como resolver. Essa segunda, menos ainda. Né? Se der tempo, lá na nossa aula de teorema do valor intermediário, valor médio, lá de derivadas, daqui umas 10 aulas, eu mostro para vocês como é que você resolve uma equação desse tipo, tá certo? Usando técnicas mais fortes. Mas, por enquanto, a gente pode simplesmente descobrir que essa solução existe, tá certo? Então, eu vou começar fazendo o gráfico nesse exemplo. Aqui, eu tenho a minha função cosseno. Vamos fazer o cosseno aqui assim, tá certo? Só um pedacinho dela. Ok. E aqui eu tenho a minha função y igual a x, a diagonal. Y igual a x. O que o teorema do valor intermediário vai dizer? Ele vai dizer que esse encontro aqui existe. Que esse ponto de fato está lá, né? Então esse argumento a gente faz assim. Eu considero a função f de x cosseno de x menos x, eu pego a diferença das duas e mostro que essa diferença se anula. Tá bem? Então, a equação cosseno de x igual a x, ela é equivalente a f de x ser igual a 0. E aí vira um problema de anulamento, né? De encontrar um x que anula a função. Então, o raciocínio é o mesmo. A gente tem que f é uma função contínua em todo o seu domínio, todos os números reais, né, o cosseno e o seno, tem uma diferença de o cosseno e o x é uma diferença de funções contínuas e, portanto, é contínuo. Aí, eu sei que no 0, isso aqui está valendo cosseno de 0 menos 0, que é 1, cosseno de 0 é 1. Né? Então, de fato, né, esse ponto aqui fica 1 menos 0, tá certo? Aqui não é o gráfico de f, tá legal? Aqui é o gráfico de cosseno e de x. Eu estou subtraindo as duas e fazendo o gráfico de f. O gráfico de f não está desenhado aqui. Né? Ok. E aqui vamos ver o f de... Se você colocar π sobre 2, já dá certo. Colocar π sobre 2,
de modo que fica cosseno de π sobre 2 menos π sobre 2, que é 0, menos π sobre 2, que é menos π sobre 2. Então, f de 0 é maior do que 0, f de π sobre 2 é menor do que 0. E então, dessas três considerações aqui, o teorema do valor intermediário, ele garante que vai existir um número czinho entre esses dois, né? Entre 0 e π sobre 2, tal que f de c é 0. Tá bom? Então, de fato, aqui tem o 0, aqui tem o π sobre 2, e em algum lugar aqui no meio do caminho, esses dois gráficos se encontram. Eles se cruzam nesse ponto. E se você precisar calcular esse ponto, é outra história, tá certo? Aí nada aqui está te falando como calcula. O melhor que a gente poderia fazer nessa aula de hoje seria realmente sair testando valores aqui para ir prensando a solução em algum lugar, né? Mas isso não é muito eficiente, tá certo? Isso é um jeito meio ruim de lidar com o problema, né? Mas tudo bem, mas existem maneiras, tá certo? Se você precisar realmente calcular esse encontro aí, a gente sabe fazer sim. Eu posso mostrar daqui a um tempo para vocês. Muito bem. E aí um outro tipo de aplicação do teorema do valor intermediário é o seguinte, é quando você tem que garantir que uma certa função é sobrejetora. Então lembrem-se que algumas semanas atrás, mostrar que uma função era sobrejetora se traduzia em você mostrar que uma certa equação tinha solução, né? Quando você equaciona isso aí, você tem que resolver uma equação. E uma vez que o teorema do valor intermediário te dá maneiras de garantir que existem soluções para equações, ele também serve para você garantir que certas funções são sobrejetoras, tá certo? Então vejam que em nenhum momento aqui eu tinha falado isso, né? Que de fato a função seno ela é sim sobrejetora, sobre o intervalo menos 1, 1. Não é? E isso é por causa do teorema do valor intermediário, tá bom? Então, intuitivamente, a gente pega a função seno nesse intervalo aí, né? Menos π sobre 2, π sobre 2. A gente vê aqui, no ciclo trigonométrico, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né, quando você varia o teu parâmetro aqui, a gente vê que a função seno preenche o intervalo menos 1, 1, né, que vai daqui até aqui, tá certo? Então, você tem o fechado, menos π sobre 2, π sobre 2, e isso aqui está sendo levado, a gente tem a sensação, no intervalo fechado, menos 1, 1, né? Tá certo? Quer dizer, você percorre a circunferência aqui e projeta no eixo Y, você vai ter todos esses pontos aqui, né? Entretanto, isso só é verdade porque a função seno é contínua. Então, na verdade, é por causa da continuidade da função seno que a gente descobre que ela é sobrejetora, assim, né? Tá, então, a gente vai, na aula de hoje, já indicando como é que faz, e na aula que vem, usando limites infinitos, a gente vai ver que certas funções que, para você mostrar que eram sobrejetoras, ou coisa assim, fazendo as contas na mão, fica muito mais fácil se você usar as coisas de continuidade, tá certo? Então, o argumento aqui funciona como? Como todos os outros, né? Ó, você observa que a função é contínua, que ela tem um valor negativo, aqui, menos 1 no menos π sobre 2, no π sobre 2 ela vale 1, e portanto, qualquer número entre menos 1 e 1 que você pegar, vai ser a imagem de algum número entre menos π sobre 2 e π sobre 2, tá certo? Pelo teorema do valor intermediário. Então esse teorema de continuidade, ele te dá um jeito fácil, digamos assim, de mostrar que certas funções são sobrejetoras, tá certo? Então essa é mais uma aplicação desse teorema. Muito bem. E para concluir,
a gente pode ver também esse tipo de aplicação do teorema, né? Que são aplicações em que você também não tem nenhuma fórmula, tá certo? Então aqui tem uma historinha, e a historinha é a seguinte: é que um monge tibetano, ele deixa o monastério 7 horas da manhã, todo dia, e vai para o topo da montanha, e ele chega lá 7 horas da noite. Então tem um trajeto de ida de 12 horas aí, né? E na manhã seguinte ele faz o caminho de volta. Ele sai do topo da montanha, pega o mesmo caminho e chega de volta ao monastério às 7 da noite. E o que você tem que fazer nesse tipo de exercício é mostrar que existe algum ponto do caminho no qual o monge passa exatamente na mesma hora, tanto na ida quanto na volta. Tá certo? Então, a solução desse tipo de problema, você precisa escrever um argumento usando o teorema do valor intermediário. Tá bem? Então eu vou formular essa solução assim. Quer dizer, basicamente você tem que escrever uma função aí, né? Uma função contínua sobre a qual você aplica o teorema, né? Então nesse caso eu vou destacar o seguinte: eu vou pegar no intervalo 0,1 a posição relativa do monge no caminho, tá certo? Então, nesse eixo aqui, eu vou colocar a posição relativa do monge, tá certo? De modo que o 0 aqui é onde ele está no início do percurso, início do percurso, e o 1 é o final do percurso. Então, se você quiser transformar isso em 7 da manhã, 7 da noite, você aplica uma função afim aqui, que vai pegar 7 da manhã e transformar em 0, e vai pegar 7 da noite e transformar em 1, tá certo? E aí, essa variável que está percorrendo aqui, o tempo, né? Ela está sendo apenas a posição relativa, tá certo? É o percentual, né? Você vai de 0% até 100% no caminho. Ou melhor, aqui na verdade é o tempo relativo, né? Esse eixo aqui é o eixo de tempo, né? Tá bom? Aqui. Quer dizer, a gente quer concluir uma coisa a respeito do estar na mesma posição no mesmo instante, né? Então é natural que a gente adote como variável os instantes do tempo. Muito bem, e aqui, como variável dependente, aqui sim vai entrar a posição, tá certo? A posição relativa. Eu também vou parametrizar de 0 a 1, para não ter que ficar me preocupando com a altura da montanha, com a altura do percurso, isso não importa, tá certo? Você vai do 0% até o 100%, que é o destino dele, né? E novamente, se você quiser transformar isso aqui na altitude do templo e na altitude do topo da montanha, você aplica uma transformação afim, tá certo? Uma função afim e transforma, muda de variável, tá certo? Isso não afeta o problema em nada, né? Muito bem, então dentro desse quadrado aqui vai estar o gráfico da ida e o gráfico da volta, tá certo? Então na ida, que eu vou fazer de branco, o monge sai daqui e vai na direção do topo da montanha. Mas vejam que a gente não sabe nada sobre como que ele vai. Ele pode até chegar no topo da montanha e mudar de ideia, e ir embora, e depois ir de novo, tá certo? O importante do teorema do valor intermediário é isso: a função é apenas contínua, tá certo? Ela pode ser uma função toda esquisita, tá certo? A função apenas contínua, então chegou de novo no topo, mas desistiu, aí voltou, aí foi para o topo, tudo bem. Então vejam que o monge não precisa ir, né, direto, ele pode ser indeciso, enfim. Só que o que a gente assume é que o caminho é percorrido continuamente, tá certo? Que não tem saltos, tá certo? Não tem tipo um teletransporte, não tem uma coisa assim, né? Ele não, de repente não desaparece aqui e aparece aqui logo em seguida. Não.
tem que ser contínuo, tá bem? Então eu posso montar aqui uma função f, que é a função de ida, né? Tá bom? E eu posso montar uma função g de volta, né? Que sai do topo da montanha e, enfim, vai e volta para o templo, né? Tá bom? Então, para aplicar o teorema do valor intermediário, o que a gente assume é que essas funções são contínuas, que a gente assume que o monge não se teletransporta, tá certo? Assumimos contínuas. E aí a gente pega a diferença, tá bom? Eu pego a função h de t igual a g de t menos f de t, que também vai ser contínua, tá certo? Também é contínua, porque é uma diferença de funções contínuas. Aí, nessa função h, eu coloco 0, h de 0, que é, olha só, no instante 0, na volta, a coordenada dá 1, está no máximo. Enquanto que na ida, no 0, está no 0. Então, esse aqui dá 1. E se você colocar agora a diferença no 1, dá o contrário, né? Porque no tempo 1, na ida, ele está no topo da montanha, tá certo? E na volta ele está aqui no templo, né? Então fica 0 menos 1, que é menos 1. Que tem sinais trocados. Esse aqui é maior que 0, esse aqui é menor que 0. E, portanto, o teorema do valor intermediário implica que vai existir algum instante do tempo entre 0 e 1, nesse tempo relativo, né, que eu estou pegando, tá certo? Vai ter uma porcentagem do tempo total, daí entre 7 da manhã e entre 7 da noite, que anula a diferença, que h de t0 é igual a 0. E, portanto, se anula a diferença é porque as duas funções coincidem, e se elas coincidem é porque o monge estava no mesmo lugar na mesma hora. É isso. Essa é a conclusão do argumento. Então, portanto, g de t0 é igual a f de t0, que é o que a gente queria concluir, né? Então tem que vir uma redaçãozinha aqui para organizar as ideias, mas o argumento é esse, né? Então, quando vocês encontrarem um problema desse tipo, tem que resolver assim. E muito cuidado, porque no meu desenho, do jeito que eu desenhei aqui, o monge, na verdade, passou pelo mesmo lugar, na mesma hora, várias vezes, né? Ele passou aqui, aqui. Mas isso é por causa do jeito que eu desenhei. Poderia ter sido uma única vez, não é verdade? Depende de como você desenha. A gente não sabe nada sobre o ritmo da caminhada do monge, né? Ele poderia simplesmente fazer isso, né? Caminhar em velocidade constante, diretamente reta. Ele poderia ser assim e ter um encontro só, né? Mas poderiam ser um monte de encontros também. O teorema não fala nada sobre isso, tá certo? Ele simplesmente fala que existe pelo menos um. Se tem mais de um ou não, a gente não sabe. Muito bem. Então, com isso, a gente conclui a aula de hoje. E na aula que vem, eu vou falar então dos limites infinitos, né? Limites no infinito e limites infinitos. São duas coisas diferentes. E também começar a falar do limite fundamental exponencial. Então, assim como teve um limite fundamental trigonométrico, tem também um limite fundamental exponencial, tá? A gente vai ver logo mais. Então, aos poucos, nossa discussão de limites e continuidade vai ficando completa, né? Esse teorema do valor intermediário, ele é crucial, né? Ele é talvez o primeiro teorema forte que a gente vê aqui no cálculo 1 é esse. Tá bom? E nós vamos continuar usando esses teoremas aí nos próximos tempos, tá certo? Então, muito obrigado, até a próxima. Valeu. Por hoje a gente encerra.